Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui o fechamento do mês de fevereiro de 2023. Eu considero esse vídeo o mais importante do canal até agora nos últimos 2 anos, especialmente porque eu vou mostrar para vocês que a gente está num momento do ciclo dos ativos no Brasil muito interessante, tanto da taxa de juro, como da renda fixa, como da renda variável. Vem comigo. Bom, então vamos lá. Aquele nosso disclaimer de sempre, né? Que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Bom, então esses são os nossos temas da nossa aula. Eu vou comentar sobre um pouquinho desse Fed Pivot. O que é isso? Os Estados Unidos desde o ano passado estão subindo a taxa de juros. O pivô seria a gente chegar no pico e começar a cair. Será que isso vai acontecer em 2023? Vou comentar muito sobre essa, entre aspas, guerra entre o governo Lula e o Banco Central. Isso fez muito preço no Bovespa, aquele 7,5% que a gente caiu muito em função disso. Vou falar sobre os juros no Brasil e vou comentar, pessoal, se a Selic vai cair ou não, por pressão política ou não. A gente vai ver isso. Muito importante esse tema. Vou atualizar as commodities. Vou falar que as bolsas americanas também vivem um momento muito importante, né? Da retomada do bull market ou voltar para o bear market que começou em janeiro do ano passado. Comentar sobre o dólar no Brasil. Falar um pouquinho por que o Ibovespa derreteu, né? Em fevereiro, e se a gente vai ter suporte nos 100 mil pontos, tá? Bom, então começamos então pelo Fed Pivot. Comentei várias vezes com vocês no canal que o tema do ano passado era a inflação, tá? Venho comentando que esse tema inflação continua importante, mas a gente tem outros temas que são mais importantes nesse ano de 2023. A inflação nos Estados Unidos subiu 0,5%, um pouquinho acima do esperado. Só que aqui, pessoal, nesse gráfico aqui, ó, esse aqui é um gráfico anualizado, a gente vê que a gente fez o pico da inflação em meados do ano passado e essa inflação está caindo. Ah, Marcelo, mas está num patamar alto, está acima de 6%. Lembrando que a meta nos Estados Unidos é 2%. E isso é verdade. Porém, o pior da inflação já passou. Eu acredito que nós vamos ter nos próximos meses, ou talvez nos próximos anos, uma inflação nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, acima da meta de 2%. Tá? Então, ou seja, o pior já passou, mas a gente vai continuar com a inflação mais alta, tá? Outro índice americano, que é o PCI, tá? Muito usado pelo Fed para balizar a taxa de juros por lá, também já fez o pico, tá? Mas ele está um pouco mais resiliente para ceder, tá? Esse dado aqui é da semana passada. Bom, então, pessoal, em virtude daquele processo inflacionário que aconteceu nos Estados Unidos, a taxa de juros nos Estados Unidos, que estava em 0, subiu fortemente. Como eu, particularmente, nunca tinha visto. Eu estou 15, 16 anos no mercado financeiro e nunca tinha visto, né? A taxa sai de 0 para mais de 4,5, tá? Então, assim, isso, pessoal, impactou em todos os ativos, tanto nos Estados Unidos como no mundo afora. Ano passado, quem acompanhou o canal e as outras notícias sabe que quem tinha ativo de renda variável, bolsa, perdeu dinheiro. Quem tinha título público dos Estados Unidos perdeu dinheiro, porque sobe os juros, cai os preços dos títulos, tá? O mercado agora discute qual a gente está hoje na faixa entre 4,5 e 4,75. Lá nos Estados Unidos eles trabalham nesse range de 0,25.
tá? Até onde nós vamos? 5,25, 5,50, 6 ou mais? Essa é a discussão do mercado, tá? Eu acredito, essa discussão no curto prazo ela é importante, mas você pensando por um prazo maior, ela vai ficando menos importante. Eu comentei com vocês que a inflação já está controlada, mas um pouco alta. Então, que eu acho que nós vamos ter aí mais 3 aumentos de 0,25, vamos aproximar aí de 5,50, tá? E se vai ter o pivot esse ano ou no começo do ano que vem, eu não sei, mas que vai ter, vai. Porque chega num ponto, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que esse aumento da taxa de juros, se ele ficar muito tempo, ele acaba provocando recessão, tá? Então é isso. Você, para combater a inflação, você aumenta a taxa de juros e ela, durante muito tempo, provoca a recessão, tá? Mostrei para vocês há quase um ano, né, quando o mercado ano passado ficava discutindo muita recessão no ano passado, eu mostrei esse gráfico do Larry Williams mostrando que sempre que a inflação nos Estados Unidos vem após o aumento, essa linha azul é a taxa de juros nos Estados Unidos, a faixa cinza é a recessão. Perceba, tem um aumento de juros, faz o pivot e aí logo depois da recessão. Sobe a taxa de juro, faz o pivot e vem a recessão. Tá? Então é sempre tardio, nunca no começo, como o pessoal estava comentando no ano passado. Tá? A gente não sabe se a recessão vai chegar e que grau que ela vai chegar. Tá bom? Bom, qual que é o problema da recessão no apressamento dos ativos? Bom, primeira coisa, quando você aumenta os juros, de cara você já diminui o valor das empresas. Por quê? Para você fazer o valuation de uma empresa, você usa uma coisa que a gente chama fluxo de caixa descontado. Grosso modo, você pega o lucro futuro de uma empresa e desconta pela taxa de juros atual e traz a valor presente. É óbvio que quanto maior a taxa de juros, maior esse desconto. Maior desconto, mais a empresa vai valer menos. Tá? Foi por isso que nós vimos ano passado a Nasdaq caindo mais de 30%, especialmente aquelas empresas que dependem de juros, que tem o lucro lá na frente. A gente viu o S&P caindo quase 30% e o Dow Jones caiu menos. Por quê? Porque o Dow Jones são empresas mais consolidadas que já dão lucro no presente. Elas não precisam tanto desse lucro no futuro ou de financiamento. Tá? Obviamente, você aumenta a taxa de juros, você diminui a atividade econômica, aí você tem desemprego, queda no salário, menor consumo e menos venda. Menos venda, menos lucro, novo valuation das empresas. Tá? Muitos analistas acreditam que isso ainda não aconteceu no S&P. Alguns acham que já aconteceu parcialmente, outros não. Eu estou com aqueles que já aconteceu parcialmente esse novo valuation. Tá? Outra coisa muito importante, pessoal, nesse aumento da taxa de juro é que nas empresas alavancadas, que empresas são essas? Que têm muita dívida, que depende de capital de terceiros para crescer. Essas empresas, por exemplo, como Americanas e outras varejistas, elas tiveram um aumento do resultado financeiro negativo espetacular nos últimos 2 anos. Por quê? O que acontece? O que é o resultado financeiro? O resultado financeiro num balanço de uma empresa chega no final do mês, ela foi positivo ou foi negativo? Negativo é quando você tem dívida, você pagou muita dívida. Positivo é quando você tem caixa e aquele dinheiro de investimento rendeu para você. Então, o resultado financeiro negativo de várias empresas no Ibovespa foi estrondoso em 2022 em relação ao aumento de juros. Tá? E nós vamos comentar daqui a pouco que a gente está prestes no Brasil a uma crise de crédito, o que é muito ruim. Vou comentar em breve. Tá? Então aquilo que eu estava comentando com vocês, essa redução ao aumento dos juros e a redução da atividade econômica ainda não afetou muito os Estados Unidos. O PIB por lá continua crescendo e a taxa de desemprego é uma das mais baixas da história. Tá? Então, a recessão chegou lá? Não. Vai chegar, talvez, quando? Ainda mais para frente um pouco. Tá? Eu peguei isso aqui, eu já até mostrei no mês passado, do Will, da Avenue, ele falando que ele fez uma série de seminários no Brasil, tá?
E a maior pergunta, o Brasil, os Estados Unidos está em recessão? E a resposta dele é clara, não está em recessão. Tá? A gente não tem essa recessão. Essa repercussão do aumento de juros nos Estados Unidos ainda não aconteceu nos Estados Unidos. Outro fator importante, pessoal. Com a queda do ano passado, só as Big Techs, tá? Estou falando só das Big Techs, elas perderam 4 trilhões de dólares. 4 trilhões. Olha aqui, Facebook perdeu mais de 60%, Amazon 50%, aqui o Google, nesse diagrama saiu errado, 44%, Microsoft 30%, até a Apple 32%. E a maior parte dessas empresas aqui, pessoal, tem caixa positivo. Tem caixa positivo, tem muito dinheiro. Então, eu particularmente acho que a queda do ano passado e que aconteceu agora em fevereiro, ela está muito perto do fim. Muito perto do fim, por esses motivos já comentados, tá? O mercado ficou, nesse mês de fevereiro, muito preocupado com essa inflação persistente que eu mostrei para vocês, e a taxa de 10 anos do mercado americano saiu de 3,50 para quase 4. E é por isso, pessoal, você lembra que eu acabei de falar para vocês, fluxo de caixa descontado, essa taxa que baliza o mercado. É por isso que as ações também nos Estados Unidos cederam nesse mês de fevereiro. Tá? Porém, pessoal, também do relatório da Avenue do mês passado, olha aqui, o mercado prevê, isso aqui é uma expectativa do Fed no futuro, olha, eles prevê já, ó, a partir de 2023, a gente pode às vezes jogar isso aqui um pouquinho para 2024, tá? Mas essa taxa vai cair. Isso é inexorável da minha parte, eu não tenho dúvida. Tá? Que a gente está perto do fim do ciclo de alta e que vai cair em algum momento do futuro. E a gente sabe que quando cai os juros, isso é muito bom para praticamente todos os ativos e principalmente para a economia de um país. Tá? Então, pessoal, essa parte dos Estados Unidos é muito importante porque a gente depois vai vir para o Brasil, o mercado externo continua pressionando a gente. Tá? A gente caiu 7,5% por questões internas, mas também por pressões externas. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a briga entre o governo Lula e o Banco Central. Bom, essa briga está acontecendo primeiro porque o Banco Central, né? O Banco Central agora é independente desde 2021, uma coisa que a gente já esperava há muito tempo. Tá? Então, por exemplo, o Banco Central, diante da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, nós vamos comentar daqui a pouco, ele vai perseguir esse controle da inflação. Então, por exemplo, em 2021, o Banco Central brasileiro começou a elevar a taxa de juros porque a inflação já começava a se mostrar muito alta. Tá? Então, os juros no Brasil está alto para controlar a inflação. O grande problema, pessoal, é que o quadro fiscal do país acaba interferindo na taxa de juros, não somente a inflação, como também a responsabilidade fiscal. Tá? Então, o Haddad, em janeiro, reuniu a imprensa, fez uma proposta de redução da dívida pública, tá? Mas os analistas fizeram a conta que ele tinha feito uma previsão de 200 bi, segundo analistas, isso vai ficar pela metade, né? Ontem, no dia 28, a gente teve a reoneração. No começo ficou uma briga entre o Haddad e a ala política, especialmente da Gleisi Hoffmann, né? Mas ontem a Fazenda anunciou. Só que a Fazenda anunciou uma reoneração parcial, ou seja, aumentou um pouco na gasolina, pouco no álcool, nada no diesel e no gás de cozinha, para aumentar a arrecadação federal. Tá? E por outro lado, teve um imposto de exportação de petróleo, coisa que o mercado não gostou. É um imposto provisório, tudo que é provisório no Brasil acaba sendo permanente. Tá? Bom, de qualquer forma, ontem, com essa medida, o governo vai aumentar o seu caixa estimado nesse ano em 30 bi. Ou seja, já é um aceno para o fiscal. E por que isso é importante, pessoal? Eu falei muito na aula de macroeconomia e também do Tesouro Direto, porque desde 99
A economia do Brasil, o Banco Central, o Ministério da Fazenda, o governo, ele lida com um tripé macroeconômico, que é meta fiscal, ou seja, responsabilidade fiscal. O ideal é que tenha superávit primário. O que é superávit primário? Você arrecada dinheiro e gasta, que você gaste menos do que você arrecada, sem contar o pagamento de juros, que isso no longo prazo você vai diminuindo a sua dívida, tá? Meta de inflação e o câmbio livre. Esse é o tripé macroeconômico. Gravei essa aula, pessoal, na semana passada, foi publicada no meu canal ontem, está muito legal para quem quer investir em títulos públicos e eu explico lá detalhadamente o porquê. Bom, então aquilo que eu falei, Banco Central independente, meta de inflação para esse ano. Aí, pessoal, isso é uma coisa importante. Essa meta para esse ano foi estabelecida em 2020. Tá? Num ano você projeta as metas para os próximos 3 anos. Tá? E naquela época a gente vivia a pandemia e a gente já previa uma inflação menor. Hoje a gente tem um cenário diferente. Muitas pessoas acreditam que o Conselho Monetário Nacional deveria rever essa meta. Coisa que eu acho que deveria rever também. Porém, o momento não é agora. Se a gente rever essa meta para mais, com essa expectativa de inflação que a gente está, a gente vai jogar uma inflação mais fogo, mais gasolina nesse fogo. Então, não é hora de rever essa meta agora. Talvez depois, com o governo apresentar uma âncora fiscal, a inflação ceder mais um pouco, a gente projetar uma meta para os próximos anos acima disso. Para esse ano é 3,25, para o outro ano 3 e para 2025 3. Tá? Então não é o momento de rever essa meta, pelo menos na minha opinião. Tá? Então o Banco Central, através da Selic, ele tenta controlar a inflação, porém, pessoal, a taxa Selic ela está envolvida na atividade econômica e no crédito. Quanto maior o juro, menos crédito para as empresas, para as pessoas físicas e assim vai. Tá? E aquilo que eu comentei para vocês, a responsabilidade fiscal está ligada diretamente à taxa de juros. Não adianta nada, pessoal, a inflação está zero e o governo gastando. Você emprestaria para uma pessoa que está cada vez mais em dívida e sem condição de pagar? Porque se o governo imprimir dinheiro, gera mais inflação. Tá? Então, essa responsabilidade fiscal é extremamente importante para o Banco Central abaixar a taxa Selic. Tá? Então, outra coisa importante, viu, pessoal? O Conselho Monetário Nacional ele é composto por 3 pessoas. O ministro da Economia, que é o Fernando Haddad, o ministro do Planejamento, que é a Simone Tebet, que também é do governo, e pelo presidente do Banco Central. Percebam aqui, pessoal, que o governo tem voto suficiente para mudar essa meta de inflação, que não foi mudada agora em fevereiro. Eles deixaram para o meio do ano. Tá? Por quê? Por que o governo não mudou agora? Faz muito barulho e se quisesse mudar, já teria mudado. Porque ele tem essa capacidade. O Banco Central ele vai seguir a meta indicada pelo Conselho Monetário Nacional. Tá? A questão é essa. Até mesmo dentro do governo, tinha essa convicção que mudar a meta agora seria um aceno muito ruim para todo mundo. O que acontece? Se você é um empresário, se você... a meta de inflação vai ser 6, o que eu vou fazer? Já vou colocar 6% de aumento nas minhas coisas. Né? Então é muito ruim. Especialmente no Brasil, pessoal, que a gente viveu os momentos de hiperinflação na década de 80 e começo da década de 90. Tá? Então o Banco Central ele tem a política cambial, tem a política fiscal. Essa é extremamente importante. A gente tem que ter superávit primário. E a política monetária. Tá? A política monetária, pessoal, uma das coisas que está envolvida é a taxa de juros. Tá? E quando você aumenta a taxa de juros, você faz uma política contracionista. Tá? Porque você quer combater a inflação. O problema, pessoal, é que quando esse juro fica alto demais e por muito tempo, o que a gente acontece? Problema de crédito. Tá? E isso já aconteceu com o problema da Americana, está acontecendo com a loja Marisa e está acontecendo com muitas outras empresas, inclusive as aéreas Gol e Azul. Tá?
Então, pessoal, isso aqui é uma coisa muito importante. Então, talvez isso aqui, e eu vou mostrar mais para frente a opinião de um grande gestor que eu admiro muito, ele fala que o Banco Central vai diminuir a taxa Selic ainda nesse ano, ou seja, nós vamos fazer o pivô ainda nesse ano, não por pressão política, mas sim por problema de crédito. A crise de crédito, pessoal, ela pode ser devastadora para a economia brasileira, tá? Para vocês terem uma noção, eu já mostrei para vocês isso aqui em algumas aulas, tanto que é a importância do governo que tem responsabilidade fiscal. O primeiro governo Lula, em 2003, ele teve superávit primário anos seguidos, no começo aumentou o juro para controlar a inflação, depois cedeu os juros. A gente não teve crise internacional e teve o boom das commodities em virtude do crescimento chinês. O que aconteceu, pessoal? A bolsa brasileira subiu fortemente. Tá? Passemos então agora ao nosso terceiro tema, e que é extremamente relevante, né? Que eu vou comentar sobre inflação, fiscal e crédito. Tá? Bom, a inflação no Brasil também fez seu pico em meados do ano passado e agora a gente está rodando na casa de 6%. Perceba aqui, pessoal, que a gente está numa inflação menor do que o dos Estados Unidos, coisa que eu nunca tinha visto. Obviamente, historicamente já teve, mas eu nunca tinha visto. Tá? Só que aqui, pessoal, olha aqui. Se você olhar as notícias recentes, sempre a inflação recente ela está vindo um pouco acima do esperado. Ou seja, nós já tivemos o pior da inflação, mas ela continua pressionando os preços. Tá? E aí, aquilo que eu ia comentar, pessoal, que eu mostrei para vocês há pouco do governo Lula, lá o primeiro governo, que a responsabilidade fiscal ela pode dar um boom na economia brasileira. E eu acredito que em 2023 esse é o principal driver. Olha aqui, 2003 a 2008 a nossa bolsa subiu quase 800%. Aí o pessoal vai falar, mas só a bolsa subiu. Não. Se a gente olhar, pessoal, olha aqui, olha o PIB no Brasil, 5,8, 4, 6,1. Isso tudo, pessoal, em virtude da responsabilidade fiscal, não tivemos crise no mundo e o boom das commodities. Tá? Esse governo do PT, estou falando só do governo do PT. Bom, aí veio o governo Dilma, foi fazer uma política totalmente inversa. Reduziu a taxa de juros na marra, mesmo com a pressão, com a alta na inflação. Desoneração tributária, ou seja, diminui a arrecadação federal, expansão do crédito do BNDES com dinheiro do Tesouro Nacional para alimentar algumas empresas, que seria as grandes vencedoras nacionais, reduziu a tarifa de energia na marra. Isso tudo, pessoal, na intenção de aumentar o PIB. E o que a gente viu, pessoal, foi a maior crise que o Brasil já teve interna. Nesse período aqui, pessoal, 15 e 16, a gente não teve crise em lugar nenhum. Foi uma crise nossa. Por quê? Essas medidas de não responsabilidade fiscal, baixa da taxa de juros, o que aconteceu? Aumento da inflação. Passado essa redução de juros de um ano, teve que voltar a subir a Selic. Dólar subiu, redução do PIB, e isso tudo fez uma devastação na economia brasileira. E é por essa razão, pessoal, que olha aqui, que no governo Dilma, os ativos americanos subiram fortemente, aqui ó, mais de 200%, e a gente caiu e ficou de lado. Tá? Percebam, pessoal, como anda junto, né, a responsabilidade fiscal, o crescimento econômico e a valorização dos ativos brasileiros. Tá? A gestora Verde, isso aqui é um dado do ano passado, ela diz que reduziu a posição em bolsa brasileira, né, por causa dessas notícias macroeconômicas do Brasil. Tá? E o resumo da ópera é isso aqui, pessoal. A irresponsabilidade fiscal, ela leva ao aumento de juros, tanto a Selic como o juro futuro. Pessoal,
Juro futuro, quem determina é o mercado. Não adianta nada o governo central baixar a Selic a zero se o mercado não acreditar no governo, na responsabilidade fiscal. Os juros futuros descolam da Selic e vão lá para cima. Você tem um aumento do dólar, que é inflacionário, e isso tudo leva menor crescimento, mais inflação, que a gente chama de estagflação, né? O mercado não cresce e a inflação continua. E o pior, o que eu não entendo do governo do PT é isso. Desse novo, né? Porque eu mostrei para vocês que lá atrás o governo do PT em 2003 a 2005, 2006 funcionou bem. Porque se você faz tudo errado que eu estou comentando com vocês, você tem uma menor arrecadação. Menor arrecadação, você tem menos dinheiro para o social. Você pode andar muito bem, pessoal, o fiscal e o social. Isso eu não tenho dúvida, tá? Essa história, nós temos que preocupar com o social e esquecer o fiscal. Não dá certo. A gente já viu isso na Argentina, já viu isso na Venezuela, na Turquia e em outros países, tá? E desde que o Lula começou a fazer essas declarações erradas, o que aconteceu? O juro futuro disparou. Olha lá, a Selic estava parada, não estava, Marcelo? Estava. Só que os juros futuros dispararam, pessoal. Aumento de juro, cai o preço dos títulos públicos. Por isso, pessoal, que nos últimos 2 anos, quem aplicou no Tesouro Direto em títulos pré-fixados ou vinculados à inflação perdeu dinheiro, tá? E o Lula vem nisso, né? Cada vez brigando com o Banco Central, coisa que a gente sabe que se o governo fizer algum aceno fiscal, mais essa provável crise de crédito, o Banco Central vai abaixar a Selic, tá? Porém, estresse fiscal é igual juros altos e câmbio sobe e bolsa cai. Se vocês prestarem atenção, pessoal, juro subiu, tá? Bolsa caiu. Só o câmbio que está controlado. Só o câmbio. Só que eu não tenho dúvida. Se a gente tiver uma piora do fiscal, o câmbio no Brasil vai estourar, tá? E o fato novo é o que eu já comentei, que é a crise de crédito, tá? E é por essa razão, pessoal, que eu vejo, juntamente com o Pedro Cerise, tá? Eu já tinha isso na minha cabeça lendo outras pessoas, mas o Pedro Cerise, agora em fevereiro, ele foi muito enfático num dos vídeos dele. Ele falou, a Selic vai cair em 2013. E não é por pressão política, por uma questão de crédito. De crédito. Coisa que eu concordo plenamente. A inflação está relativamente controlada, alta, mas ainda controlada em estabilidade ou queda. A crise de crédito, ela passa a ser mais importante, tá? Então eu vejo a Selic caindo nesse ano. Marcelo, você tem certeza disso? Absolutamente não. É uma expectativa tanto da minha pessoa, como de outras pessoas, como do Pedro Cerise. Só para vocês terem uma noção, pessoal, num vídeo que está na internet, o Cerise comentou, quando a taxa de juros nos Estados Unidos estava 0, que a taxa de juros nos Estados Unidos poderia ir a 6, 7%, coisa que a gente está vendo. Então, às vezes, pessoal, quando a gente está tendo muito barulho como agora, a gente acaba não vendo um futuro mais próximo, tá? Então, eu particularmente trabalho com a possibilidade real da taxa Selic cair ainda esse ano. A taxa caindo, bom para a economia, bom para a renda fixa, bom para os fundos imobiliários, bom para a bolsa de valores e bom para o crédito. A gente vai solucionar esse problema de crédito no Brasil. Que aí as empresas passam a refinanciar suas dívidas para um tempo maior a uma taxa menor, tá? Então não tem dúvida, queda de juros, PIB, imobiliário, renda fixa pré-fixado, crédito e bolsa de valores, tá? Então assim, pessoal, eu quis dar muita ênfase nesse vídeo em relação a isso. Não é uma certeza, mas eu vejo como uma probabilidade muito grande
talvez daqui 2, 3 reuniões, o Banco Central começar a reduzir a taxa de juros. Ah, Marcelo, quanto que vai reduzir? Não dá para saber. Ah, por quanto tempo? Também não dá para saber. A gente vai ter que acompanhar. Mas eu, particularmente, estou muito convicto que isso vai acontecer. Tá? Vamos passar agora um pouquinho para as commodities. Bom, em fevereiro as bolsas caíram e o ouro também caiu. E por que caiu, Marcelo? Porque os juros de 10 anos nos Estados Unidos subiu. A gente está travado no ouro, né, entre 1.700 e 2.000. Só quando a gente romper esses extremos que a gente vai ter uma tendência mais importante. Eu estou de acordo com o Sturberg, né, que comentou que ele está muito otimista tanto para o ouro como o petróleo. Tá? E é por isso que eu aumentei um pouquinho a posição, tanto no ativo direto ouro como nas mineradoras, tá? Bom, petróleo, ele colocou aqui, ó, que ele tem uma expectativa boa para o petróleo. Por que disso? Porque aquela pancada do petróleo em fevereiro do ano passado, quando começou o conflito Rússia e Ucrânia, que levou o barril do petróleo a 140, ela foi amenizada ao longo do tempo, dentre outras coisas, pela redução das reservas nos Estados Unidos. Olha aqui, pessoal, nós estamos no nível de reserva nos Estados Unidos, num dos mais baixos da história recente, desde a crise aqui, ó, do petróleo na década de 70, das duas crises do petróleo. Tá? Apesar de um aumento agora recente em fevereiro, a gente continua com essa reserva baixa. E outra coisa, pessoal, nós consumimos a reserva dos Estados Unidos, sendo que a China ano passado praticamente estava fechada por causa do Covid-0. Então a gente tem duas coisas que podem pressionar o petróleo. 3, né? O conflito que persiste na Europa, a volta da China, a volta do consumo de petróleo e a reposição das reservas de petróleo nos Estados Unidos. Em fevereiro o petróleo caiu. Isso aqui é uma coisa importante, pessoal. Quando a gente tem teses, eu acho que a Selic vai cair. Não é porque sua tese, você colocou na sua cabeça que a tese vai acontecer, que vai acontecer da noite para o dia. Tá? Não foi porque o barril do Brent, que negociado na Europa, caiu em fevereiro, que eu continuo otimista com o preço de petróleo. E por isso que eu comprei lá fora, tanto ETF que segue o petróleo, como petroleiras lá fora. Por quê? No ano, não na variação de um mês, uma semana, eu acho que o petróleo tem tudo para terminar num patamar acima do que está. Tá? Minério de ferro, após queda no final do ano passado, voltou a subir em novembro, né? Bateu menos de $80, foi lá 90, 110 em dezembro, 122 e ontem estava negociado a 124 pela reabertura da China, tá? Só para vocês terem uma noção, nessa madrugada os índices da China subiram fortemente, porque o pessoal está otimista com essa volta do mercado chinês, tá? Mostrei isso para vocês no fechamento do mês passado, que, por exemplo, o Rodrigo Natali, né, ele acha que as commodities continuarão fortes. Eu não acho que esse minério vai voltar acima de $200 ou o petróleo vai voltar a $140. Eu não estou achando isso. Eu acho que eles vão ficar desse patamar alto que eles estão para cima. Por isso que eu acho que vale a pena a gente comprar ativos relacionados a essas duas commodities. Tá? Aqui, pessoal, eu queria que vocês assistissem um vídeo de janeiro, tá? Quando eu comentei que apesar desse otimismo que eu tinha com o minério de ferro, eu achava que a Vale estava muito esticada, ela tinha subido 40%, 50%, e eu via uma provável correção na Vale, o que realmente aconteceu. Marcelo, então você acertou na mosca. Acertei por uma questão de momento. Eu trabalho muito com ciclo, eu sigo muito o que o Howard Marks fala, do ciclo dos ativos financeiros, do ciclo da economia. Então, assim, nenhum ativo vai ficar subindo para sempre. Então, a Vale estava lá cotada por volta de 65, subiu a 100, o que eu fiz? Eu vendi parte das minhas ações, que eu chamo de realização parcial de lucro. E eu acho isso aqui, pessoal,
uma das coisas mais importantes para o investidor de longo prazo e que poucas pessoas comentam no dia a dia. Tá? O que é isso? Vamos supor que você tinha 200 ações da Vale, ou 2.000, ou 20.000, não interessa. Subiu muito, você vai lá e vende 30%, vende 50%. Bota o dinheiro em caixa, rendendo aí um pós-fixado. No melhor momento, você volta a comprar Vale. Por exemplo, se a pessoa vendeu Vale aqui a 98, ela poderia ter comprado na semana passada Vale a 84 e recompor sua carteira. Tá? Eu, particularmente, ainda não fiz a recomposição. Acho que eu vendi de 30% a 40% da minha carteira. Estou esperando o melhor momento, que na minha opinião vai ser por volta de R$80, de 75 a 85. Pode ser que já tenha feito fundo e vai voltar a subir. Não tem problema. Eu continuo no ativo, porém fiz a minha realização de lucros. Soja continua em patamares altos, cedeu um pouquinho no mês de fevereiro. Trigo cedeu também um pouquinho. Tá lembrando que o trigo, no auge da guerra da Rússia, bateu $1.200. Aqui não é commodities, mas vou mostrar o Bitcoin. O Bitcoin, após uma derrocada do ano passado, né, caiu de $69 mil para menos de 20, chegou a bater 14, 15 mil dólares e agora voltou a subir. Eu, particularmente, acho que o Bitcoin fez fundo. Tá? Isso é uma coisa importante, pessoal, que o Bitcoin apanhou muito as criptomoedas com a taxa de juros aumentada nos Estados Unidos. Tá? Então, o que a gente está vendo agora? A taxa de juros parando de subir ou subindo num ritmo mais lento e as criptomoedas querendo se recuperar. Eu acho que já é um sinal também, pessoal, que a gente pode ter uma economia melhor nos próximos meses e anos. Eu ainda não voltei para o ETF de criptomoedas. Eu lembro, quem me acompanha, eu vendi no ano passado, no prejuízo, mas eu ainda não voltei. É possível que na hora que eu ver um horizonte melhor no cenário externo, que eu volte para esse ETF. Bom, bolsas americanas. Volta do bear market ou volta do bull market, ou a gente está só no bear market rally, né? E qual a minha perspectiva para 2023? Eu vou fazer só uma retrospectivazinha, né? Então, o que aconteceu? As bolsas americanas começaram uma tendência de baixa em janeiro de 2022. A Nasdaq um pouquinho antes, em novembro. Então, a gente veio caindo sempre em zigue-zague, né? Sobe um pouco, cai, e aí sobe um pouquinho menos, cai mais ainda. Então, o que aconteceu? O Dow Jones, no final de setembro, começo de outubro, fez um fundo duplo por volta de 28 mil pontos e de lá começou a subir. Tá? Foi subindo, tentou romper aqui a faixa dos 34 mil pontos e não conseguiu. Tentou uma, tentou duas, tentou três, tentou quatro e recuou um pouco. Tá? E essa zona aqui, pessoal, que é essa faixa rosa aqui, que é a média de 200 períodos, que é uma média muito utilizada pelo mercado. Ela divide um mercado bear para um mercado bull. Tá? Então eu acho que nós temos tudo para o mercado segurar aqui nessa faixa dos 32 mil pontos no Dow Jones. Porém, pessoal, existe ainda espaço para uma correção maior. Ela pode perder esses 32 mil pontos e vir aqui a 30 mil pontos. Tá? Acho que isso pode acontecer. Mas a minha visão para esse ano é que em algum momento o mercado vai romper esses 34 mil pontos e vai mirar o topo em 37 mil pontos e, quiçá, ultrapassar isso. Acho muito improvável a gente perder a faixa dos 28 mil pontos, que foi o fundo, aquele fundo duplo que eu comentei com vocês. Tá? Então já mostrei isso para vocês. Na minha opinião, a gente está num bom ponto de compra das bolsas americanas, porém, a gente tem espaço para ceder um pouquinho menos. O que eu acho que não vai acontecer é o perder o fundo de setembro e outubro. Olha aqui, mostrei em janeiro, mas eu tinha escrito, né? A gente vinha numa tendência de baixa no S&P, respeitando essa linha de tendência de baixa, bateu lá de novo em dezembro, caiu. E aí, pessoal, olha aqui, o que aconteceu? Caiu, janeiro superou e agora a gente está recuando.
Então perceba, pessoal, que a gente já está fazendo um zigue-zague ascendente e rompeu essa linha de tendência de baixa. Tá? O que a gente não pode é perder a faixa do 3.750, coisa que eu acho que não vai acontecer. Ah, e perder os 3.500, eu acho mais improvável ainda. Mas pode acontecer, é uma expectativa. Então eu vejo um cenário positivo para as bolsas americanas e isso vai acontecer. Momentos bons, como foi janeiro, de queda, como foi fevereiro, e a gente pode ter aí, por exemplo, um março bom, um abril, e depois cai de novo, sobe, mas voltando para uma tendência de alta, sempre preços mais altos. Tá? Prometi no final do ano passado regravar esse curso de análise técnica para quem tiver interesse. Acabei não gravando, mas vai sair ainda nesse primeiro trimestre. E a Nasdaq está a mesma coisa, pessoal. Rompeu a linha de tendência de baixa. Quando eu fiz o primeiro curso em 2009 de análise técnica, eu lembro muito bem a pessoa falando que o primeiro sinal de fim de uma tendência de baixa é a ruptura dessa linha de tendência. Tá? É óbvio que muita gente, os fundamentalistas, não acreditam em análise técnica. Tá? Eu acho, e já falei várias vezes para vocês, dessa sinergia. Eu vejo já que as empresas americanas já recuaram muito. Tá? Algumas perderam 80%, 90%. Tá? As Big Techs eu mostrei para vocês. E graficamente eu estou vendo um bom momento. Então, assim, aliando as duas escolas, eu vejo um bom momento para a gente aplicar nas bolsas americanas. E mostrei para vocês, Larry Willis, e não é sempre que ele acerta, ele erra também, todos nós erramos. Ele espera um mercado muito bullish para o mercado americano. Então, pessoal, oportunidade ou armadilha, eu vejo muita oportunidade. Só que, pessoal, tem que ser seletivo. Comprar empresas saudáveis, não muito alavancadas, porque os juros continuam altos. Tá? E aqui, pessoal, gravei essa aula extremamente relevante, falando de vários ETFs interessantes negociados na Bolsa de Nova York. Então é isso, ó. Curto prazo ainda um pouco incerto, viés positivo e seja muito seletivo nas ações. Pessoal, quem não tiver inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe, dê o like, isso ajuda muito o nosso canal. Então, um resumo do S&P, a gente está rodando aí entre 3.750 e 4.200 já há alguns meses, né? 5, 6 meses. Só o rompimento desses extremos vai fazer que ou a volta da tendência de baixa ou a volta do bull market. Eu acho que eu estou na opinião, não é uma certeza, que a gente vai para cima. Tá? Dólar no Brasil. Mesmo com esse estresse fiscal, o dólar deveria ter subido, não subiu. Falei para vocês que o estresse fiscal pesou no juro, pesou na bolsa, mas não pesou no dólar. Só que é o seguinte, pessoal, se tiver um agravamento no risco fiscal, esse dólar vai subir. Tá? Mas o meu cenário base, pessoal, o meu cenário base é que o dólar vai continuar aí rodando essa faixa de 5,50. Na minha opinião, a tendência maior perdeu R$5. Só que no dólar, o meu grau de certeza, meu grau de opinião é menor. Tá? Porque qualquer agravamento fiscal, esse dólar pode disparar. Então, o dólar, eu acho que a gente tem que ter em carteira para proteção, mas é um ativo que está numa região. Enquanto ele estiver entre 5 e 5,50, beleza. Mas ele está numa região que pode ficar traiçoeira, tanto para quem está comprado como para quem está vendido. Inclusive ontem, né? Ontem o mercado pesou muito no dia 28. Olha o que o dólar está querendo fazer. Aquilo que eu mostrei para vocês. Está tentando romper essa linha de tendência de baixo. Eu acho que não vai acontecer isso, mas se romper, o dólar pode entrar numa tendência de alta no curto prazo e buscar os 5,50 e, quiçá, fazer o rompimento, como eu falei para vocês. Tá? Lá fora, o dólar index, após bater 114, caiu feio no final do ano passado, chegou a bater 101, 102,
Só que subiu agora em fevereiro, chegou até mais de 104, 105, tá? Aqui, ó, coloquei aqui para vocês, tá? Só que é o seguinte, pessoal, a gente está trabalhando com o fim da taxa de juros nos Estados Unidos. Se a taxa de juros no final dos meses fizer o pivô, o que o dólar index faz? Ele vai cair. Porque o juro menor nos Estados Unidos faz saída de dólar dos Estados Unidos, tá? No Brasil, fatores para alta, aumento de juros, isso está acabando nos Estados Unidos. Aumento do dólar índice, a gente já viu que após bater 114, recuou e agora está 105. O cenário político das eleições acabou e a situação fiscal. Isso é o que mais preocupa para o aumento do dólar. Já a queda do real, se o dólar ceder lá fora, né? Você tem o preço das commodities que você tem que continuarão em alta, fluxo estrangeiro para B3 e carry trade, quando o cara pega os juros nos Estados Unidos é menor e aqui maior, ele pega dinheiro lá para investir aqui no Brasil. Então, pessoal, mensagem do dólar está mais difícil de ser previsto, com uma expectativa de uma possibilidade um pouquinho maior de queda abaixo dos R$5. Tá? Talvez, pessoal, a gente vai ficar naquele cenário neutro projetado pelo Bank of America antes das eleições, tá? Que seria um dólar entre 5 e 5,50, que eu acabei de mostrar, uma inflação por volta de 5, um crescimento nesse ano no ano que vem um pouco maior, e olha aqui a Selic, pessoal, 10,5, 8 ano que vem, e a Bolsa a mais de 130 mil pontos. Então, pessoal, mesmo que a gente não tenha esse cenário muito otimista aqui, o cenário neutro já favorece a queda de juros, um dólar mais estável entre 5 e 5,50 e o aumento do PIB e da Bovespa. Tá? Essa aqui é uma aula que eu fiz em 3 partes, está muito legal. E para finalizar, eu vou comentar sobre o Ibovespa. Então vamos lá? Bom, então eu vou voltar um pouquinho no que eu comentei em janeiro. Então em janeiro eu coloquei, a gente estava em tendência de alta, eu vou mostrar para vocês. Eu coloquei, será que nós vamos aos 120? Tá? Agora, o que aconteceu? Ao invés do mercado romper a faixa dos 114, caiu. Ontem fechou menos de 105 mil pontos, no dia 28. Tá? Será que nós vamos perder os 102 mil pontos ou vamos voltar para o 114? Tá? Então vamos lá. Dezembro, o mercado tinha caído no pós-eleições, né? Ó, zigue-zague descendente, perdeu os 108 mil pontos, buscou os 102. Quando buscou os 102, eu comentei no dia 15 que possivelmente o mercado tinha feito fundo em virtude do pico de volume. E isso realmente aconteceu. Apesar do gráfico semanal sinalizar mais queda, o gráfico diário mostrou-se mais fidedigno. E eu baseei muito, na minha opinião, no que o Marink tinha comentado no podcast dele, né? Que no final, lá por meados de dezembro, o mercado ia dar um benefício da dúvida, fim de ano, que é um período bom, e a gente teria recuperação, além da recuperação dos mercados emergentes. E isso realmente aconteceu. Olha lá, pessoal. Fez fundo no dia que eu comentei, pico de volume, subiu e começou a entrar numa tendência de alta. Tá? E aqui foi no final de janeiro, quando eu comentei com vocês. Será que a gente vai buscar o 120? Porém, aconteceu. A gente tentou romper o 114, chegou a dar uma rompidinha aqui, só que a gente entrou na tendência de baixo por questões internas, que eu já comentei, e também pelo mercado externo. Ontem, a gente fechou abaixo dos 105 mil. Eu dei uma olhada, estou gravando agora por volta de meio-dia, o mercado já está querendo perder os 102 mil pontos. Tá? Então, e agora? Eu acho, pessoal, que nessa pernada de baixa, a gente iria buscar esse fundinho aqui, ó, no 104, e deve buscar o 102. Tá? Eu tinha comentado que a gente perdeu aqui o 102, não, a gente está perdendo o 104 e vai buscar o 102. Eu acho que tem uma chance grande do mercado se segurar aí entre 100 e 102 mil pontos. Tá?
O gráfico semanal está indicando isso também. E uma coisa importante, pessoal. Se a gente perder no gráfico semanal 100 mil pontos, a gente vai buscar os 95 mil pontos. Tá? Bom, Marcelo, qual que é o resumo seu? Acho que a gente está travado entre 102 e 120, ou 102 e 115, como queira. Tá? Só o rompimento desses extremos, vou colocar aqui 115. Só o rompimento desses extremos que a gente vai ter uma tendência mais bem definida. Eu acredito, pessoal, que o Ibovespa deve terminar o ano próximo de 130 mil pontos ou mais. Só que vai ter muita volatilidade, pessoal, muita volatilidade. Tá? Então a gente está agora, teve um janeiro muito bom, um dezembro, janeiro muito bom, fevereiro péssimo. Março, vamos ver, será que vamos perder os 102 mil pontos? Se a gente perder nesses 102 mil pontos, a gente entra num bear market, inclusive no gráfico semanal, e vamos buscar os 95. Tá? Não vou ficar em cima do muro. Eu acho que a gente deve se segurar entre 100 e 102 mil pontos. Tá? Então vejo um bom ponto de compra no atual momento. Tá? Você pode tanto, se você quer investir em ETF, você poderia investir no BOVA11, que segue o Ibovespa, nos materiais básicos, commodities, metálicas, celulose, ou nas small caps que foram praticamente dizimadas. Quem me segue sabe que eu acho que o investidor, nessa hora, ele tem que fazer uma diversificação de carteira, talvez ter todos os ativos. Tá? Bom, um resumão para vocês. Fiscal, principal driver, continua o principal driver, mas a crise de crédito pode levar a uma queda do Selic e o mercado externo, se tiver a melhora que eu estou achando que vai ter, pode favorecer o Brasil, tanto a bolsa como controlar aqui o cenário macroeconômico, né? Eu fico com a mensagem negativa do Roberto Campos, né, que infelizmente o Brasil nunca perde uma oportunidade de perder a oportunidade. Porque eu vejo assim, o cenário externo deve melhorar. Os fundamentos aqui no Brasil estão bons, razoavelmente bons. Ou seja, a inflação já teve pior, está relativamente controlada. A gente tem tudo para a Selic cair, o que favorece todos os ativos. Basta o governo sinalizar algum grau de responsabilidade fiscal, que a gente pode ter a confirmação desse cenário neutro, quiçá num cenário de bull market no Brasil. Tá? Eu vejo muito mais upside na Bolsa Brasileira do que downside. O que é isso, Marcelo? A Bolsa Brasileira, pessoal, tem pouco espaço para cair, além dos 95, 90 mil pontos. Tá? E muito espaço para subir. Então é o momento, quando a gente vê um desânimo total no mercado brasileiro, como a gente está vendo agora, é a hora da gente montar nossas posições. Ah, vai subir daqui 6 meses? Não dá para saber, pessoal. É montar uma carteira agora, visando os 2, 3 próximos anos. Tá? E lembrando aquilo que eu acabei de comentar, a gente vai ter muita volatilidade. Tá? Pessoal, só para vocês verem, valuation. A Bolsa Brasileira nunca teve tão barata como agora. Mesmo se a gente comparar na crise de 2008, na crise da Dilma, na crise do Covid e agora. Ah, Marcelo, mas peraí. Lá a Bolsa estava cotada a 30, 40 mil pontos e agora está 100. Isso é valor nominal, pessoal. Tá? Se a gente comparar a relação preço-lucro do Ibovespa, olha lá. Olha aqui em 2008. Olha aqui na crise da Dilma, olha aqui no Covid e olha aqui, pessoal, a gente nunca teve um PL tão baixo. Às vezes a gente vê vê aí no mercado 5, 6, não interessa. Pode ser 5, pode ser 5,5, pode ser 6. Aqui nesse site está mostrando 5. O importante é que está muito baixo. A relação entre o preço da Bolsa Brasileira e o de lucro está muito baixo. Ou seja, está no momento da gente comprar. Ah, vamos comprar tudo? Não, pessoal. Evite empresas alavancadas, evite empresas mal geridas. A gente tem que comprar bons negócios.
Vai subir amanhã, Marcelo? Vai subir no mês que vem? Não dá para saber. O importante é que, pensando num prazo maior, a gente está num momento muito interessante para o mercado de ações. Tá? Visando o longo prazo, eu vejo muita oportunidade, mas a gente não deve exagerar. Não deve exagerar. Tá? Diversificação, stock picking, usar análise. Aqui sim, pessoal. Eu, para selecionar meus ativos, eu uso análise fundamentalista. Eu uso análise técnica para fazer aqueles ajustes temporários. Mas eu só compro empresa que eu vejo que vai ter um bom desempenho. Na minha carteira, hoje 90% da minha carteira são empresas maduras, que estão estabelecidas, que têm muito caixa. Tá? Às vezes eu compro algumas pequenas empresas ou empresas em turnaround que eu vejo possibilidade de passar aquele momento ruim e ter um bom desempenho. Especialmente visando aquela coisa que eu estou falando para vocês. Eu vejo que a taxa de Selic no Brasil deve cair e isso vai favorecer as empresas, especialmente aquelas muito endividadas. Tá? E a mensagem que eu tenho para vocês, pessoal, é essa. Hoje o mercado, se vocês olharem, um monte de gente falando, a Selic não vai cair, a Selic vai subir, papapá, uma série de coisas. Lembre-se da mensagem do Pedro Cerise. A crise de crédito chegou no Brasil e se ela não for controlada pelo governo, pelo Banco Central, isso pode ser muito prejudicial para a economia brasileira. E por essa razão é que eu vejo que a Selic deve cair nesse ano e vai favorecer todos esses ativos. Todos esses ativos. Essa é a mensagem, pessoal. Selic deve cair, mercado externo tá para fazer fundo e voltar a subir. Dólar no Brasil, um pouco mais difícil a previsão. E a Bolsa brasileira está muito barata. Bom momento de entrada para aquelas pessoas que têm paciência. Para aquelas pessoas que visam longo prazo. Tá? Se você não tem esse perfil, saia da Bolsa. Não vá para a Bolsa. Porque a gente tem que ter essa mentalidade de uma carteira diversificada e aquela parcela da Bolsa, ela tem que visar o longo prazo, especialmente em ativos de qualidade. Pessoal, esse vídeo ficou longo, mas volto a insistir, talvez seja o vídeo mais importante que eu já gravei no canal, pelo momento do ciclo dos ativos do Brasil. Quem tiver paciência, quem tiver esse conceito que a Selic deve cair em algum momento do futuro agora, pode ganhar muito dinheiro com esse mercado. Tá? Não é uma certeza, não é uma garantia, a gente não sabe quando isso vai acontecer, mas eu vejo, analisando os ciclos dos ativos, grandes oportunidades no mercado externo, especialmente no Brasil. Meus amigos, muito obrigado pela atenção. Dê um like, se inscreva e compartilhe o vídeo com os amigos. Muito obrigado e até uma próxima.